Bom, meus queridos alunos, mais uma aula aqui por vídeo, né? Continuando com essa questão nossa, todos os sistemas aí, por EAD. Só para lembrar, né? A primeira aula que eu dei lá foi uma introdução aos conceitos básicos de marketing, para retomar com vocês. Depois, a segunda aula foi sobre gerações, Baby Boomers, X, Y, Z. A terceira aula foi o consumidor, né, como indivíduo, as questões dos seus valores, das suas crenças. E na quarta aula foram grupos de referência, todas postadas lá. Essa vai ser mais uma aula que vai ser postada também. E só lembrando que pelo plano de ensino, no dia 8 de abril, eu estava verificando, nós não teríamos aula lá no campus. Igual não teria aula já desde o início do semestre, acredito, porque seria recuperação de um outro dia de aula. Então, essa aula do dia 8, essa aula que eu estou dando hoje é do dia 15 de abril. Aula do dia 15 de abril, certo? Bom, então, continuando a quinta aula de hoje, depois de grupos de referência que eu postei e terminei, é o consumidor, seu estilo de vida, valores pessoais, aprendizagem, memória, percepção e atitude. Não se esqueçam que todas as o nosso comportamento, nossos valores, nossas opiniões refletem no comportamento do consumidor. E indo nessa, o que é aqui, né? Os profissionais de marketing percebem que duradouras conexões são aprendidas durante as nossas recordações, quando a gente lembra das situações. Porque a gente faz redes associativas, que eu vou falar mais adiante nesse conteúdo. Então, muitas das coisas que a gente faz relações. Então, por isso, quando a gente compra algum produto, nós temos relações em relação a eles, tá? Então, muitas estratégias de marketing focalizam o estabelecimento de associações entre estímulo e resposta. Você lembra que eu falei que a gente é estimulado o tempo todo pelas ações de marketing, ações de mídia, e a gente tem um estímulo. Muitas vezes, isso que eu quero que vocês entendam, meus queridos alunos, que às vezes a gente não é estimulado, então a gente não dá resposta nenhuma. Se eu não sou impactada por aquilo, obviamente eu não compro, eu acho que eu já falei isso para vocês. Então, por isso que uma campanha tem que ser muito bem feita, com um apelo, seja de preço, de qualidade do produto, de pronta entrega, de um diferencial competitivo, não sei, mas é algo que me estimule para que eu dê resposta de comprar, se lembra? Ou recomprar ou indicar. Então, as associações que a gente faz são cruciais a muitas estratégias de marketing, fundamentadas na criação e perpetuação do valor da marca. O que quer dizer isso com o valor da marca? Que eu associo que aquela marca sempre é boa, que nós vamos ver aqui na matéria agora seguindo. Bom, então, estilo de vida. Acho que já comentei com vocês algo, né? Atividades que a pessoa desempenha, eu cheguei a falar em conteúdos anteriores. As atividades, seja atividades de trabalho profissionais como da vida privada. O que ela faz no seu ambiente de trabalho, qual é o tipo de profissão que ela tem. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês, não se esqueçam que ocupação é diferente de formação, tá? Minha profissão às vezes é diferente de formação. Hoje, mais do que nunca, muitas pessoas são formadas em uma área, mas atuam em outras. Então, não associe muito a ocupação e a profissão de acordo com a formação acadêmica daquela pessoa. O que tem a ver isso tudo? Porque eu posso ter uma formação numa área, mas a minha área de atuação é outra. Então, também muda meu comportamento, tá? Então, atividades, interesses. Eu me interesso por quê? Por economia, por moda, por esporte, por política. Quais é que são meus interesses? Quais são meus interesses? O que eu gosto de acompanhar? Opiniões, quais opiniões que eu tenho sobre tudo? Eu tenho, o que eu vou falar a seguir ali, e questões demográficas. A cidade que eu moro é grande ou pequena? É populosa, não é populosa? Qual é o tipo de cultura local? Que eu vou falar agora no próximo slide. Aqui, né? Só eu vou voltar para esse só falando, né? Atividades. Qual é meu trabalho? Qual é meu hobby? O que eu faço nas horas de lazer? Os eventos sociais que eu falei que eu costumo ir. Qual é os eventos sociais que eu costumo ir? É Rotary, é evento de clube, é barzinho, é confraternização com os amigos em casa, eu fico mais nas redes sociais. Qual é que é o meu comportamento, né? De tanto de hobby quanto de eventos sociais. Férias. O que eu faço nas minhas férias? Eu viajo para onde? Eu viajo para o interior, eu viajo para o exterior, eu tento ficar em casa. O que eu tento fazer nas minhas férias? Que comportamento que eu tenho, que obviamente influencia. Obviamente que o momento que a gente está passando esse ano, infelizmente, que pode ser que impacte numa crise, as pessoas vão tender a viajar menos nas férias. Elas vão ter as férias como um momento de se organizar financeiramente e tudo mais.
Entretenimento, que tipo de entretenimento eu busco? É filmes? É séries? É minisséries? Gosto das redes sociais? Eu gosto de ler? Sou filiada a clube ou não? Porque filiação a clube também mexe em comportamento. Eu tendo até mais socialmente envolvida com outras pessoas, fazer atividades. Comunidade, eu tenho ações na comunidade, eu participo ou não participo, com ações voltadas à comunidade, eu participo de grupos ou não. Compras, que eu falei tendo uma aula, onde é que eu compro? Compro na internet, compro no Mercado Popular de Compras, compro no shopping, compro em loja física, que tipo, e-commerce, qual é o meu tipo de compra? Esporte, eu pratico esporte ou sedentária? E se eu pratico esporte, qual é o tipo de esporte? Mais radicais, mais amenos, mais leves, com mais impacto? Qual é o tipo de esporte que eu faço? Interesse, família, casa, trabalho que eu busco, comunidade, recreação, eu tenho sobre moda, política, opinião, alimentação, eu tento ter alimentação mais saudável ou menos saudável. Não se esqueçam que também tem a ver... Se lembra, né? Eu sou vegetariana, não sou vegana, eu sou vegetariana. É óbvio que mexe muito no meu comportamento. Eu não vou numa churrascaria. Ou se por acaso eu vou, porque o meu grupo vai, eu não vou comer carne. Eu vou tentar um buffet, que muitos estão vendo essa oportunidade de mercado de buffet sem ter carne. Porque as pessoas cada vez mais estão se tornando vegetarianas. Tanto que em Porto Alegre aqui tem teleentrega de pizza só vegetariana. Tem vários restaurantes vegetarianos e sempre cheios, tá? Mídia. Que tipos de mídia eu procuro? São as mídias sociais? Se são televisão, rádio, jornal, quais que eu leio? Quais que eu busco informações? Realizações. O que para minha opinião é considerado realização pessoal e profissional? Que para cada um muda de acordo com o seu estilo. Opiniões que eu tenho de si próprio, de mim, da sociedade, da política. Eu sou uma pessoa política ou sou uma partidária? Eu não dou bola para isso. Negócios. Eu sou ligada em negócios, empreendedorismo ou não sou? Economia, educação. Lembre-se que educação não é essa formação acadêmica. Eu busco educação, cultura, eu leio, tá? Produtos, qual é a tendência de produtos? Eu procuro produtos de marca, produtos duráveis, produtos semiduráveis, que eu até falei para vocês na aula, produtos não duráveis. Qual é o estilo de produtos que eu tendo a procurar? Futuro, qual é o pensamento que eu tenho de futuro? Sou uma pessoa que eu projeto o futuro ou não projeto o futuro? E se eu projeto o futuro, de que forma? Cultura, qual é o tipo de cultura? Lembra que eu vou falar mais adiante, baixa, alta cultura? Qual é o tipo de cultura? Qual é a música que eu escuto? Eu vou teatro, vou cinema, vou em exposição, vou em vernissage. Eu procuro coisas de cultura? Isso eu também vou falar mais adiante, alta cultura. Dados demográficos, renda, né? Você lembra que renda é diferente de salário, idade, ciclo de vida da família. Minha família, ela é longínqua ou não é longínqua? São mais tradicionalistas ou são mais tradicionalistas? São aquelas que o pai é o patriarca da família. Área geográfica, que a minha cidade está situada, por questões de clima. Tamanho da cidade, pequeno ou grande, que muda. Uma cidade interior menor, obviamente, o perfil é diferente de uma cidade grande metrópole. Tipo de moradia, eu moro em casa, eu moro em apartamento, também muda meu estilo também, dependendo do tipo de moradia que eu tenho. É uma casa mais imponente, uma casa menos imponente, eu moro no bairro mais elitizado, menos elitizado. A ocupação que eu tenho, o tamanho da minha família, é uma família grande ou não é grande? E a educação, que volto a ressaltar que não é questão acadêmica, só a formação acadêmica, é o que eu busco paralelamente a isso. Eu sou autodidata, leio outras coisas. Voltando a esse slide aqui, né? Estilo de vida do consumidor, então. Atividade de marketing, as ações de marketing, para me impactar, né, como estímulo. A cultura que eu falei, os valores pessoais que eu tenho. Domicílio, onde eu moro, status social, é a classe A, B, C, D, que eu vou falar em aula. Grupos de referência, aspectos demográficos da cidade, que eu falei. Emoções, que eu vou falar mais adiante nessa matéria. Eu sou mais cognitiva, eu sou mais emotiva. Personalidade, eu tenho ou não tenho personalidade? Que é muito mais fácil o marketing, obviamente, ele causar estímulo em pessoas que não têm personalidade. Os motivos que me levam a comprar é quando eu estou triste, quando estou muito alegre, quando entrou um dinheiro extra. Por que motivos me levam a comprar? Percepção que eu tenho sobre as coisas, que percepção que eu tenho sobre tudo, que é uma coisa muito pessoal. Se lembrem que eu falei em aula, no último conteúdo, percepção, cada um tem o seu. Por isso que eu gosto de uma cor e não gosto de outras, porque as relações que eles fazem é uma coisa muito pessoal. E aprendizado memória, que aprendizados, que redes associativas eu faço com cada situação, certo? Bom, pessoal,
Valores pessoais, então, tem uma coisa muito interessante, que o estudo do comportamento do consumidor, ele estuda orientação pessoal, orientados por princípios. Pessoas que são orientadas por princípios de satisfação ou de religiosidade, que mexe muito com o comportamento. Vocês vão ter depois mais adiante um conteúdo que é falando sobre isso, questões religiosas. Tá? Orientados por status, realizadores, lutadores. Para ação, agora eu vou explicar cada um desses aqui de uma forma mais... por princípios, que são uma pessoa com perfil satisfeito. Aquelas pessoas maduras, reflexivas, que buscam conforto, produtos duráveis, você lembra? O que são produtos duráveis? Imóveis, carros, eletrodomésticos, são lindos produtos que duram aí 5 anos ou mais, produtos duráveis. Funcionais, que têm uma funcionalidade, orientados para o valor de representatividade, se lembrem, não só o valor monetário. Religiosos, pessoas conservadoras e tradicionais. Vamos colocar assim, religião que tem, por exemplo, a adventista. Ela tem vários preceitos que ela segue, que é não pode trabalhar sábado, não pode trabalhar sexta-feira de noite antes do pôr do sol. Tem uma série de questões que mexem com o comportamento. Eu vou falar mais uma aula mais adiante. Então, as pessoas orientadas por religião tendem a ser extremamente tradicionais, certo? Orientadas por status, realizadores. Pessoas bem-sucedidas, orientadas para a carreira profissional, que favorecem produtos estabilizados, de prestígio, que sugerem sucesso. Realizadores são pessoas que, como já têm um nível econômico melhor, elas podem ser realizadoras, porque elas podem comprar itens mais caros, diferentemente dos lutadores, que são pessoas hesitantes, inseguras, que favorecem produtos de estilo. Esses lutadores, eu quero que vocês entendam que por isso, você lembra que eu falei da Pompeia? É fácil ser fashion. Não é porque eu tenha menos poder aquisitivo, menos poder econômico, que eu não quero estar bem vestida com produtos que me favoreçam, que me deem estilo, que me deem um certo status. Então, os lutadores são pessoas que, por mais que eles não tenham um poder econômico tão alto, eles querem sim fazer questão de representar uma riqueza. Você lembra que eu falei a questão, até eu acho que já estava em aula ainda, do Nissan? Todo mundo pode ter um carro da Nissan. O que eles quiseram dizer com isso, pessoal? Eles querem dizer que é um carro que hoje em dia é mais acesso. É um carro bom, um carro que representa status, mas que é um carro que hoje está acessível, qualquer um pode comprá-lo, certo? Lutadores, eu quero que vocês, que vão ver muito na linha, que dos esforçados que tem adiante, são pessoas exigentes, tá? Por quê? Todos o dinheiro que eles têm, eu como dou aula no litoral, muitos dos meus alunos que são corretores me dizem, como são pessoas que guardam dinheiro uma vida inteira e vão lá e compram um imóvel, eles são muito mais exigentes que os realizadores. Por quê? É um dinheiro guardado de uma vida toda. Então eles são muito mais, eles não podem errar. A ideia deles é essa, estou investindo toda uma economia de uma vida, um valor que eu guardei e eu não posso errar. Então, por isso que as pessoas realizadoras, elas podem experimentar muito mais que os lutadores e os esforçados. E tanto que meus alunos que são corretores, então, eles dizem que o público muito mais exigente, na verdade, são os que têm menos dinheiro, que são os mais ricos. Porque eles não dão dando importância, porque se eles não gostarem, eles trocam, eles compram outro. As pessoas que são mais esforçadas tendem a ser mais exigentes, tá? Isso é importante também ressaltar. Bom, orientados para ação, experimentadores, jovens, normalmente os mais adolescentes, que são esse perfil, jovens, entusiasmados, impulsivos, rebeldes. A área da adolescência ali está muito nessa faixa aqui dos experimentadores. Sendo que eu falei em aula experimento, que a Hershey's utilizou em campanha, sair do convencional, não só chocolate Nestlé, experimente Hershey's, experimenta a cultura de saia do tradicional, tá? Consome muita roupa, fast food, cinema, música, vídeo. Experimentam. Se não gosta, eu troco. Essa que é a ideia, tá? Fazedores, pessoas práticas, autossuficientes, orientadas para a família. Busca produtos com propósito prático ou funcional. Fazedores é muito parecido com realizadores. Ou seja, eu sou pessoas que eu tenho que ter para o meu mínimo, meu consumo mínimo do meu dia a dia, tá? Recursos, de acordo com a disponibilidade de recursos, atualizados. Pessoas que, por terem dinheiro, sempre vão ter os últimos itens da moda. Vão ter o último celular, vão ter um carro mais moderno, um carro com mais acessórios, que tem muito mais itens de série. Então, pessoas bem-sucedidas, ativas, responsáveis,
cuja compra reflete gostos refinados, porque eles podem, pessoal, os atualizados, porque eles têm dinheiro. Quanto mais dinheiro, obviamente, é a pessoa que pode experimentar mais e comprar itens que ela, vamos dizer, mais atuais, sempre os últimos, ela quer sempre estar além. Sempre tem que ter a última versão dos itens, que obviamente tudo que é mais atual é mais caro. As últimas versões, celular, tudo que a gente experimenta são mais caros. Esforçados. Pessoas normalmente mais velhas. Por que mais velhas, pessoal? Que já lutaram mais tempo para guardar um valor. Passivas, preocupadas com os recursos limitados. O que acontece? Eles, obviamente, mantêm as marcas favoritas, que já vêm de longo de uma vida, mas são consumidores cautelosos. Você lembra quando a gente fala aquela pessoa esforçada? Vocês podem ter certeza que a pessoa esforçada é aquela que tem um padrão econômico menor e que tende, obviamente, a guardar mais dinheiro. O dinheiro dela é ali. Ela tem que estar muito planejada com o dinheiro, porque ela é esforçada. Ela não pode ser o atualizado, porque às vezes eu não posso me permitir comprar coisas mais caras porque a minha renda, a minha economia não chega a esse patamar. Então, a pessoa esforçada ela tem que ser mais cautelosa na hora de consumir. E isso, obviamente, envolve, vamos dizer assim, influencia muito na hora de escolher produtos, tá? Bom, seguindo na linha aqui, a aprendizagem, pessoal, a aprendizagem. A gente aprende o tempo todo, tá? Na vida da gente, no dia a dia, a gente tende a aprender, a gente sempre diz isso, né? A gente é um eterno aprendiz, tá? Eu sempre digo, a gente é um aprendiz. A gente vai ter certa idade, a gente vai estar aprendendo coisas novas, conhecimentos novos. Eu aprendo com vocês, aprendo no dia a dia da aula, a gente sempre aprendendo. E não é diferente para o comportamento do consumidor, certo? Então, o que é aprendizagem na ótica do comportamento do consumidor? É uma mudança relativamente permanente no comportamento causado pela experiência. Porque a gente muda, tá? A gente muda de opinião. Vários de vocês já mudaram de opinião. Eu já mudei de opinião. Porque a aprendizagem nos leva a isso. Às vezes a gente tem alguns pensamentos arraigados que no dia a dia da nossa vivência, da nossa experiência, vai nos mudando. Eu já mudei muitas das minhas opiniões, e não que eu não acho que eu não tenha personalidade, eu acho que eu tenho personalidade, mas é que até que me prove ao contrário, eu vou mantendo opiniões. No momento que eu vou vivenciando situações no meu dia a dia, aquelas opiniões vão mudando. Vou dar exemplo para vocês de marcas que eu não consumia e que daí eu fui lá, tinha algum certo, entre aspas, uma resistência, e acabei consumindo aquela marca e gostei dela. E acabei mudando a minha opinião, porque a minha aprendizagem, ou seja, a minha experiência causada pelo comportamento de uso mudou a minha opinião, certo? Então, aprendemos também através da observação do que outros fazem. Por isso que no marketing é tão importante a indicação, a recomendação. Por quê? Porque se alguém te indica algo, é porque essa pessoa está considerando que gostou, que foi bom para ela. Então, dá reforço. Tudo que aquilo que é, vamos dizer, recomendado por outros, para mim, ele causa um comportamento de reforço de uso, porque a gente acredita que realmente aquilo é bom, certo? Então, aprendemos, então, através do que os outros fazem e também porque nos recomendam, né? É um processo contínuo. Pessoal, como eu disse para vocês, a gente revisa e revisita constantemente as nossas opiniões. Porque a nossa vida é tão dinâmica, tanta coisa que a gente vive, que a gente vai mudando certas opiniões. Querem ver um exemplo agora, que eu dando nesse momento que está vivendo aí, desse Covid-19, eu digo para vocês que isso vai passar e vai deixar algumas marcas, tá? E uma delas que muitas empresas vão passar a ter home office. Que às vezes era uma certa resistência a esse tipo de trabalho em casa, mas as pessoas vão começar a ter trabalho em casa. Porque viram que é uma situação que dá certo, economiza tempo de deslocamento, economia de tanto de tempo quanto de custos. E muitas empresas, isso veio para ficar. O que quer dizer isso? Até uma resistência que eu tinha, mas veio uma situação que obviamente me levou a mudar o meu pensamento, o meu comportamento sobre aquilo, certo? Bom, continuando na questão da aprendizagem. A aprendizagem é tudo. São impulsos, estímulos que a gente recebe. Você lembra que eu digo estímulo que a gente vai ver mais adiante? Estímulos de sensações. Lembra? Tato, olfato, a questão da visão, a questão, todos esses sentidos, nossos sentidos mínimos que a gente tem, causam estímulos, impulsos em nós.
Sugestões que dão respostas, que a gente dá respostas sobre elas, tá? Ou comprando, não comprando, ou recomendando, recomendando. Generalização. O que quer dizer aprendizagem de generalização? Quer dizer, exemplo, que IBM é IBM. Generalização do bom, Brastemp. Que toda linha da Brastemp é boa. A gente generaliza que nós aprendemos, de acordo com as experiências e opiniões de outras pessoas, que Brastemp é uma Brastemp. Que realmente ela é boa. E todas as linhas da Brastemp, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, secadora, todas que forem da linha Brastemp, geladeira, fogão vão ser boas, certo? A gente faz uma generalização de estímulo, porque a gente sempre ouviu que ela era boa. Diferentemente, vou dar um exemplo da enxuta, que é um clássico. A enxuta, ela era uma referência em secadora, mas ela não era uma referência em lavadora de roupa. Como secadora, ela chegava até a passar Brastemp. Mas não eram todas as linhas que as pessoas estendiam aquele pensamento de generalização, que toda vai ser bom. Outro exemplo que vocês querem ver aqui, Tramontina. Toda linha da Tramontina é considerada boa. Ah, é jardinagem, é jogo de panelas, são talheres, é ferramentas. Tudo que for a extensão de linhas da Tramontina é considerada como boa. Então, discriminação, então. Se eu vou falar da Xerox e IBM, não é a mesma coisa. Eu vou saber. Xerox, querem ver Xerox é outro exemplo. É uma referência, que eu até comentei numa aula para vocês, uma referência, obviamente, em copiadora, em reprografia, mas ela não é em impressoras. Não é generalizada nesse outro sentido. Então, isso quer dizer isso. Tem marcas, produtos que eu generalizo como para toda linha ele é bom. E tem outros que tem uma discriminação, por quê? Porque a aprendizagem, as experiências que pessoas tiveram com aquele produto não foram satisfatórias, não foram boas. E as pessoas comentaram com outras, e hoje em dia com as redes sociais, que uma opinião dissemina muito mais rápido, não podia ser diferente, tá? Bom, então a geração de estímulo é outra questão. O que quer dizer, então, isso, reforçando? Associações positivas de um consumidor com produto são transferidos para outros contextos, tá? É importante para decisões de marca e embalagem que tentam capitalizar associações positivas. O que quer dizer isso, pessoal? O produto tem que ser bom, mas tudo que envolve ele tem que ser bom. A embalagem tem que ser boa, o produto em si dentro tem que ser bom, todo ele não pode pecar para ter uma generalização de estímulo extensivo a todo ele, certo? Eu coloquei como exemplo aqui universidades com equipes esportivas vencedoras. Por isso que uma universidade, ela patrocinar, o que acontece? Se tem educação física, principalmente aquela universidade, dá muito retorno, porque pensa assim, bom, se ela é vencedora com a sua equipe esportiva, seja na modalidade de basquete, vôlei, que nem a Ubra teve muitos anos, o que acontece? Bom, deve ser muito boa também na área de educação física. Se ela estimula o esporte e é campeão com ele, é óbvio que essa faculdade deve ser boa. Então, generalização de estímulo tem isso, associar instituições que fazem, obviamente, ações legais, vai pressupor que também trabalhar nela é maravilhoso. Vamos pegar a Google, que é uma das melhores empresas para se trabalhar no mundo. A Google tem isso. Ela não só é uma empresa como uma marca muito valorosa, muito valorizada no mundo, como também quem trabalha nela, então tudo da Google parece maravilhoso. Porque só quem não trabalha ela já bem gosta, como ela também reflete isso no mercado, ok? Então, isso que é uma questão que é importante, e geração de estímulo, e o que influencia o comportamento do consumidor? Tudo. Porque aquela marca ela vai ser vendida em todas as áreas que ela atuar, porque pressupõe que ela é boa, que ela tem qualidade, certo? Então, voltando aqui, marcas de família, Zafari. O que eu quero dizer isso com vocês? O Zafari, que tem uma marca de família, um sobrenome de família, que pressupõe que tudo do Zafari é bom. Ou seja, o supermercado é bom. Você lembra? Economizar é comprar bem. Não é comprar barato, é comprar bem. Com diversidade, com variedade, com atendimento bom, ambiente bem organizado, limpo, bom atendimento com empacotador, com várias áreas, com todo tipo de atendimento, certo? Então, marcas de família. Então, se ele tem o arroz da marca própria, o feijão da marca própria, tudo vai ser bom. Por quê? Porque ele é um supermercado, uma rede que é imitada em vários lugares do mundo, que tem uma boa imagem. Então, pressupõe que toda a linha dele vai ser boa. Extensões de linha de produto. O que quer dizer isso que eu acabei de falar anteriormente? A Tramontina, tudo que for da Tramontina vai ser boa. Tudo que for da Honda vai ser bom. A Honda, pessoal,
tem moto, que tem jet ski, que tem carro. Então, tudo que for da linha Honda, até máquina que no Brasil não tem muito de neve, né? Porque a gente não tem neve aqui, né? No nosso clima, tudo que tem na linha Honda generaliza como bom. Licenciamento, né? Que os famosos franchising aí que a gente tem, as franquias, é óbvio que se tu gosta de McDonald's, toda a rede do McDonald's vai ter uma generalização de estímulo como sendo bom. Se eu gosto de McDonald's, e eu acho que até eu comentei para vocês em aula, não sei se cheguei a falar para vocês, por que o McDonald's é padronizado? O número 1 é o Big Mac, o número 3 é o McLanche Feliz. Por quê? Se eu chegar em qualquer lugar do mundo, essa padronização vai me dar uma generalização até de estímulo. Se eu não falo a língua, isso já aconteceu comigo, tu viaja para um lugar que tu não fala, tá na Alemanha, você não fala nada de alemão. E eles não falam muito inglês não lá, tá? E tu sabe falar inglês também. Bom, chega lá, você fala assim, deu. Eu quero o 3 vai ser o 3, que é o mesmo no Brasil. O 1 vai ser o 1, que é o mesmo no Brasil. Por isso que as pessoas, quando elas estão viajando, o McDonald's é um dos lugares mais procurados, porque ela sabe que não tem engano lá. Porque ela sabe que vai comer o mesmo item, o mesmo produto que ela consumiria no Brasil. Então, isso é importante, tá? Embalagem semelhante. Por isso que muitas marcas tendem a ter uma identidade visual para sua extensão de linha. Já que é uma marca boa e reconhecida, eu estímulo que eu conheço aquela marca pela cor, pelo logo, por alguma coisa que identifique, obviamente a linha toda tem que seguir ela, certo? Bom, discriminação de estímulo. Aqui é aquilo que eu já falei, que tem produtos que nem tudo dela é bom, que tem linhas que daquela determinada marca, daquele determinado produto não é visto como bom. Então, não tem generalização. Eu não posso dizer que essa marca tudo é bom. Que nem eu falei antes ali da questão obviamente, da questão que eu cheguei a comentar com vocês, da enxuta. A enxuta era uma referência em máquina de lavar roupa, de secar roupa, mas não era de lavar roupa. E nunca o foi, tá? Então, discriminação de estímulo eu não associo para todos aqueles produtos. Eu compro alguma coisa, por exemplo, tem pessoas que obviamente consomem algumas marcas da Nestlé, consome o leite moça, consome o Nescau, consome a Maria, mas o café não é o Nescafé, não gosta do Nescafé, gosta de outra marca. Tá? Porque é uma coisa que alguma experiência dela, que ela vivenciou com o produto, ou ela não gostou, não achou bom, ou ela consumiu um outro que na concepção dela, experiência dela, que é uma coisa muito pessoal, ela achou melhor, certo? Bom, então o que eu quero dizer aqui para vocês? Até tinha uma marca que dizia, não compre imitações baratas, que é uma questão que discrimina, né? Que a gente, lembra que eu falei para vocês em aula que nada é falsificado, né? Que nada é falsificado, que as coisas, elas são uma réplica. Uma réplica. A réplica trabalha um pouco nessa discriminação de estímulo. Não é original. Eu queria original. Eu queria uma Louis Vuitton original, mas vou lá comprar uma réplica. Não é a qualidade, não é a marca verdadeira, e eu sei que não é. Tá? Então é muito importante que você saiba, os outros podem achar que é a marca original, mas tu sabe que não é. Então é uma discriminação de estímulo. Então eu não posso cobrar muito e dizer, não tem qualidade, porque eu faço uma discriminação de estímulo que não é a original. E esses dias, só para compartilhar com vocês, o meu carro deu problema em todo esse meio ainda, estragou, e foi rebocado, teve que ser arrumado, e eu gostei do termo, que eu sempre falo para vocês, que é forma de falar as coisas de uma maneira melhor. A oficina que arrumou disse assim, nós fizemos uma adaptação, uma forma bonita de falar gambiarra. E não falaram uma adaptação, não falaram uma gambiarra, nós fizemos uma adaptação, uma adequação. Mas, na verdade, foi um ali para segurar um tempo até estarem abertas autopeças e eu consegui pegar uma para arrumar definitivamente. Você lembra que eu falei que não é cobrador, é recuperador de crédito? O que quer dizer com isso? Que trabalha muito discriminação de estímulo. Eu queria uma coisa, mas tive outra e sei que não é tudo aquilo. Porque eu automaticamente faço uma discriminação de estímulo que não é o original, que não é a qualidade do original, certo? Bom, então as teorias behavioristas de aprendizado, né? Então, como eu volto a dizer, o aprendizado ocorre como resultado de respostas a situações externas, extrínsecas. Claro que influenciada por questões intrínsecas. O que eu dizer isso para vocês?
Eu jamais vou aprender que uma carne é melhor que a outra, porque eu não vou consumir a carne. Porque o meu interior, os meus valores dizem que eu sou vegetariana. Então, eu não vou comer carne, não vou experimentar, não vou ter estímulo nenhum externo quanto a isso, tá? Então, os profissionais de marketing, eles devem considerar os aspectos observáveis de estímulos e eventos percebidos pelo nosso mundo externo. O que quero dizer com isso, as teorias behavioristas de aprendizagem? Cada um aprende de uma forma diferente, de acordo com seus valores, com suas crenças, com suas percepções. Cada um tem seu próprio estilo, que é ótimo, pessoal. Se todo mundo fosse igual, seria um saco. Ainda bem que as pessoas são diferentes. E que a gente tem ideias diferentes, que a gente tem debates e que a gente tem discussões, porque eu acho que as visões diferentes são importantes. Para a gente, se fosse todo mundo igualzinho, uma fórmula de bolo pronta, uma produção em série. Não, as pessoas têm estilos diferentes. E, por isso, eu vou dar alguns tipos de aprendizagem que estudos de comportamento do consumidor consideraram no mercado. Um deles é o aprendizado observacional. Observar, como diz mesmo o nome. Eu aprendo pela observação, certo? Ou seja, ocorre quando as pessoas assistem ações de outras e notam os reforços pelaquela ação, né? Até tinha uma campanha compre batom, chocolate batom, né? Compre batom. Aquilo de tanta repetição, sabe? Que aquilo acabava ficando na nossa mente, né? Então, aprendizagem observacional. Por que as novelas instigam o uso de produtos durante seu interior? Big Brother aí, que eu acho que às vezes as pessoas... O Big Brother estava com uma audiência lá embaixo, acho que a questão do Covid-19 aí está lá em cima, porque as pessoas não têm muito o que fazer no meio do Big Brother. Então os patrocinadores voltaram a entrar no programa, porque estou com mais audiência, vale a pena investir em propaganda nesse meio, tá? Bom, eu imitar o que os outros fazem. Querem ver um exemplo agora? Né, tá repetindo essa novela agora, Fina Estampa, que tem a Tereza Cristina que usa as camisolas. Pode ter certeza que isso vai reavivar um pouco essa situação toda, porque nunca se vendeu tanto camisola na época dessa novela. Porque é observação. Eu sou direcionada para um comportamento que me dá atração. De eu tanto ver aquele comportamento na novela, aquelas camisolas bonitas, eu quero imitar. Porque aquilo me impactou de alguma forma, que eu achei muito legal, e eu quero fazer. Que nem quando teve o Caminho das Índias, que nunca vendeu tantos artigos indianos. Óbvio que acabou a novela, todo mundo esquece, porque se eu não estou exposta àquela mensagem, eu acabo esquecendo ela, né? Mas, então, é um comportamento que eu desejo imitar. Que nem o consumidor deve lembrar o que é dito e feito pelo modelo. Então, eles ficam repetindo aquele comportamento, obviamente, para ficar imbuído dele. O consumidor deve converter essa informação em ações. Então, que me impacta de uma forma que me leva, obviamente, a comprar. E o consumidor deve ser motivado a desempenhar essas ações. É óbvio que quando estão lá agora, uma marca de shampoo que estão usando lá no Big Brother, esses dias eu vi uma das participantes, que eu não sei, eu não me lembro o nome, ela falando, meu cabelo realmente está maravilhoso com esse produto, né? E quem está assistindo, se lembrem, pessoas menos informação que vocês, menos instruídos que vocês, vão acreditar que aquilo é uma verdade e vão comprar aquele produto. Mas ela falou no Big Brother que aquele produto era maravilhoso, ela tem um cabelo lindo. É óbvio, pessoal, isso eu quero que vocês entendam, isso tudo é marcado. Eles foram para participante do Big Brother que tem o cabelo mais bonito e pediram para ela falar desse depoimento para reforço, certo? Então, só que a aprendizagem observacional é isso. Eu observando um comportamento, eu vou fazer igual. Incidental. O nome já diz incidental, por incidente. Ou seja, que eles são um aprendizado casual. Eu não tinha intenção daquele conhecimento, mas eu fui absorvida por ele. São as famosas campanhas subliminares. Não está no meu limiar da consciência. Se lembra que eu falei que está aí no cinema e está no canto direito da tela? Por que direito? Que a gente olha mais. E vi uma mensagem tipo Coca-Cola. Aquilo lá ficar impulsionando vocês uma mensagem subliminar inconsciente. E saírem de lá e tomar o refrigerante. Por quê? Porque vocês foram impactados. Vocês não estavam naquele momento ali expostos para aquela mensagem, mas ela estava ali. Então vocês acabaram. Então, por incidente, eu não estava procurando aquilo e eu fui tão impactado por uma coisa que está no meu limiar do meu inconsciente. Vamos dizer, eu não estou percebendo, mas eu estou, obviamente, imbuído pelaquele comportamento, pelaquela ação que me leva, obviamente, a testar aquele produto de uma forma, às vezes, realmente, pessoal, isso aí mostra muito. Meio de alguma coisa que tu tá vendo, assim, sempre que eu comentei com vocês, eu acho que até foi em aula,
do Jequiti. Tá vendo um programa no SBT e no meio é do Jequiti. Aquilo é um tipo de impacto que eu não estou, obviamente, eu tô vendo um programa que é nada a ver, não tem nada a ver com o Jequiti, só que eu dou aquela mensagem no meio. De uma forma incidental, eu fui impactada. Será que eu não vou... eu vi falar ali do Jequiti, até eu não conhecia muito, mas falaram mais ali, eu vou comprar ou não, certo? Então, é uma coisa casual. Eu não estava predisposto, mas eu fui impactada pelaquela mensagem, tá? Condicionamento instrumental. Não é nem observação, nem incidental. O que acontece com o instrumental? São quando a própria marca, a própria loja, o próprio empreendedor, ele toma ações para me acarretar, ter mais atitudes positivas. Eu realmente, como diz o nome, eu condiciono de forma instrumental. Eu instrumentalizo aquele consumidor. Isso estudos mostram também, eu trouxe um exemplo clássico aqui, brindes em loja. A pessoa tem, o consumidor, ele tem que entender que está levando uma vantagem naquilo. Isso é feito psicológico de forma assim incontestável. Quando eu acho que eu tenho um benefício, que eu vou ter um ganho com aquilo, aquilo me impacta de uma forma tão positiva, de uma forma tão... às vezes é difícil de explicar. Porque o consumidor, ele tem que sempre achar que está ganhando uma vantagem. E o brinde, e leia-se, o brinde não é só alguma coisinha que eu ganho a mais. Um cupom de desconto, que numa próxima compra eu vou ter um desconto, pague 2 e leve 3, pague 750 ml e leve 1 litro. Tudo que eu sinta como um brinde, como um benefício adicional que eu estava procurando, é um impacto maravilhoso. E isso as lojas, as marcas têm como fazer, que é o condicionamento instrumental. Eu vou fazer ações que vão instrumentalizar aquele comportamento. Mas eu quero que vocês vejam assim, tanto como um reforço positivo, que reforça, que eu fiz foi certo mesmo, porque eu comprei aquele produto, além de ter um ganho com ele, eu tive vários benefícios e por ter comprado ele, é uma. E segundo, também quando tem o reforço negativo. Quer dizer isso, se eu sei que a pessoa não vai comprar, porque ela acha que no momento que ela vai fechar a compra não era o que tinha sido prometido, mudou alguma percepção dela quanto àquilo, ou ela tem uma experiência negativa com aquela compra, eu tenho que fazer um condicionamento instrumental para reverter aquele reforço negativo. Eu tenho que adotar ações que eu consiga mitigar, diminuir os efeitos daquele momento negativo que ela teve, certo? Vou dar um exemplo para vocês, assim, quando eu comprei um carro, que obviamente o momento da entrega dele, que é a parte quando recebe o carro, não foi nada boa, o que aconteceu? Eles sentiram, porque me ligaram depois para me perguntar, como é que foi a tua experiência pós-venda com esse veículo? E eu falei que não tinha sido boa, porque no momento da entrega não me explicaram vários recursos de uso do carro, saí com o carro lá piscando um monte de coisa que eu desconhecia, porque a vendedora, ela marcou comigo e marcou com mais 2 casais para entregarem praticamente na mesma hora, e ela não deu conta. Isso já faz um tempo, tá, pessoal? E além disso, eu saí com o carro com a gasolina na unha. Se não tivesse um posto aberto próximo, eu ia ficar sem gasolina, tá? Que eu achei também uma coisa extremamente de mau gosto. Para reverter essa minha questão de associação negativa em relação à marca, eles me deram um acessório grátis que eu poderia escolher. Ou era um sensor de estacionamento, ou era algum acessório dentro do carro. Me deram para quê? Para tentar reverter a minha percepção negativa e fazer daí desse reforço negativo uma ação positiva, associar positivamente. Então, não só para reforço positivo, como também reverter situações negativas, certo? Bom, outra questão também que é uma questão de aprendizagem e repetição. Sempre que eu falei em aula para vocês que o marketing considera que para eu ter um impacto sobre aquela marca, eu tenho que estar no mínimo, 3 vezes exposto àquela marca. Primeiro, eu tomo conhecimento que aquilo existe, que aquele produto, aquela marca, aquele serviço existe. Primeiro, eu tomar conhecimento. Segundo, eu tomo conhecimento que existe. Segundo, eu tomo conhecimento das características. Como aquilo funciona? Eu vou prestar mais atenção profundamente sobre aquele produto e aquele serviço, tá? Que é a segunda. E a terceira, o que eles dizem na terceira? A terceira é repetição, é reforço daquela existência. Primeiro, eu tomo conhecimento que existe. Segundo, conhecimento das características daquele produto, daquele serviço, daquela marca. Como funciona? Quais são as funcionalidades, benefícios? Terceiro,
é um reforço de lembrança. Então, por isso que a gente tem que dar no mínimo 3 vezes. Por que a repetição é tão importante que as marcas consideram e os estudiosos de marketing? Porque a repetição, ela me leva a lembrar mais aquela marca. Por isso que tem várias marcas, eu botei como exemplo aqui a Lacoste, mas tem várias outras, que ela tem bolsas, carteiras, perfumes, roupas, calçados, óculos. Porque, obviamente, aquela linha, eu vou estar exposta a várias repetições daquela linha. Vamos pegar a marca Prada, que é uma marca bem cara, né? Você lembra aquele filme Diabo Veste Prada? Por que Diabo Veste Prada? Porque a Prada é uma marca cara. Mas eu tenho óculos da Prada, roupas da marca da Prada, bolsa, carteira, calçado, perfume. Ela tem uma linha, extensão de linha tremenda. E, obviamente, quanto mais repetição, mais eu sei que existe daquele produto. Obviamente, me traz reforço. Claro que também tem uma questão da repetição que eu quero dizer para vocês. Marcas como boas, que nem a Prada, que é uma marca de qualidade, tu faz uma generalização de estímulo, se lembrem que ela é uma marca ótima, que tudo que tem de ser da linha é bom. Já da Lacoste, eu vou só dar um para vocês, a Lacoste foi para a linha infantil e ela viu que não deu muito certo em certo momento, porque como é uma marca muito cara, às vezes tu botar uma roupa infantil numa criança e dizer para ela não se suje, porque você lembra que a Omo fala que se sujar faz bem, porque ela quer que se suje para lavar e usar Omo. E o Omo deixa branco, então se suja mesmo. Só que aí tu tem uma criança que vai com uma bermudinha da Lacoste caríssima, ela não se sujar num parque, é difícil. Então eles resolveram tirar o segmento infantil porque não estava dando uma generalização de estímulo satisfatória, pelo contrário, estava queimando um pouco a marca. E isso uma marca tem que fazer, tá? Quando em alguma linha ela não está tendo uma aceitação satisfatória, as pessoas não estão falando bem, ela tem que ter como uma decisão estratégica retirar aquela linha, tá? Da área de vendas dela, tem que tirar aquele produto. Porque senão vai fazer uma generalização de estímulo que nem tudo é bom. Lembre-se, se eu tenho uma linha que não é boa, eu tiro, certo? Bom, então eu dei aqui uma aplicação aqui de vocês, o que eu expliquei antes, entendeu? Nós temos que cuidar também o desgaste publicitário. Temos que, meus queridos alunos, temos sim que cuidar disso. É a exposição tremenda. Tem comerciais, às vezes, que repetem tanto, que ao invés de ter o viés positivo, tem o viés negativo. Porque de tanto tu escutar aquela repetição, você de novo aquele comercial, ao invés de ele trazer uma coisa boa, ele já começa a ter uma associação ruim. E não só de tu repetir várias vezes uma mesma campanha, de uma mesma forma, mas às vezes tu usar determinada pessoa, determinado artista de uma forma demasiada. A Cláudia Leite, tinha uma época, estava fazendo propaganda de vários. Era de Nelly Gold, era do Guaraná Antártica, era de calçado, ela estava uma exposição tremenda. Daqui a pouco tu até perdia o que afinal ela está falando, qual é o produto. O desgaste publicitário de reforço também às vezes é ruim. Ou tu usar demasiadamente determinada personalidade, determinado artista, quando tu veicular de forma demasiada aquela campanha. Então, por isso que tem que assim, o que tem que fazer? Alternar horários. Um dia de manhã, um dia da tarde, de noite, dá um intervalo de tempo de colocar, daqui a pouco volta para a mídia, porque também uma exposição tremenda, ela cansa. A gente tende a cansar de mensagens repetidas, tá? Bom, percepção, voltando, só que eu falei para vocês que cada um tem uma percepção, processo de seleção, organização e interpretação de informações para formar uma imagem de alguma coisa. Então, nós temos uma percepção, que é uma coisa muito própria, que são as sensações, se lembra? Visão, tato, olfato, paladar. A gente interpreta de uma forma diferente cada um por causa da nossa percepção, cada um tem a sua. O que é seletividade, pessoal? Seletividade é quando a gente é ser seleto mesmo. Quando determinadas coisas não me impactam, determinados cheiros que eu não gosto, determinadas texturas que eu não goste, determinados sabores, a gente é seletivo. A gente elimina, o consumidor, nós, seres humanos, eliminamos aquilo que a gente não gosta, portanto, a gente não vai comprar. Interpretação, eu também tenho limites. O que é minha interpretação? Às vezes a gente interpreta, não é por ser burro, não é isso. A gente tem limites de interpretação porque vai até onde a gente compreende. O que quer dizer isso? Pessoal, se você trouxer uma coisa, se tentarem me impactar com conhecimento, às vezes macro, de engenharia, a área de formação não é engenharia, e me trouxeram uma linguagem técnica da área de engenharia, tentando me impactar por que eu compro um produto e não outro, que eu sou técnicas de engenharia, eu não vou entender nada. Então, eu vou
nesse caso, ter meu limite de interpretação, que eu não vou compreender mais dali, da onde eu consigo entender. Ah, posso procurar no Google, posso procurar explicações? Posso. Mas em determinado momento, o meu limite de conhecimento vai até ali, de acordo com minhas habilidades, com meus conhecimentos técnicos. Então, por isso que a gente tem limites, até onde a gente vai em nível de interpretação, de conhecimento, de acordo com nossas experiências, certo? Bom, crenças e atitudes, né? Então, o que é a crença? Que também envolve muito o comportamento do consumidor, a minha crença, muito. Porque normalmente a pessoa, ela tem uma opinião formada sobre as coisas e tende a seguir com atitudes aquela opinião, não se esqueçam. Crença. Pensamento descritivo que uma pessoa sustenta sobre alguma coisa, sobre alguém, sobre alguma situação. Uma crença, ou seja, algum pensamento, formação crítica que eu tenho sobre algo. Atitude. Resistência favorável ou não a avaliações cognitivas e emocionais e tendência de ações sobre pessoas e ideias. Normalmente, lembre-se, a minha atitude, ela está vista com a minha crença. Como diz, né? Eu faço o que eu digo, eu não faço o que eu faça. A minha crença, que são as minhas concepções sobre algo, está muito ligada à minha atitude. Eu tenho que ter um sentido de coerência. Fazer aquilo que eu penso sobre alguma coisa. Que o consumidor, como vou dizer para vocês, eu gosto de dar um esse exemplo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente... vou lá e eu defendo o socialismo. Mas eu sou extremamente consumista. Bom, tá tendo alguma incoerência aí. Eu tenho uma crença que a gente não tem que consumir marcas, não tem que ler determinadas coisas, tem que dar, vamos dizer, investir capitalismo, mas eu sou extremamente consumista, como coisas de marca, versões atualizadas, está sendo meio incoerente. Então, o consumidor tende, não estou dizendo que seja uma generalização, mas ter crenças e a sua atitude ter a ver com ela, com seus pensamentos, seus valores, suas concepções, tá? E outra coisa da atitude, a gente tem a atitude cognitiva e afetiva. E vou dizer a vocês, cognitiva ocorre como resultado de processos mentais internos. E o que acontece, pessoal? O que quer dizer isso? O meu cognitivo, que é a minha parte técnica, racional, não se esqueça que o cognitivo está dentro do racional, hein? Importantíssimo. Conhecimentos, crenças e associações que eu faço, certo? O que quer dizer com isso, pessoal? Que o meu cognitivo não está no nível afetivo, que são das emoções. Quantas vezes a gente diz assim, ó, eu tenho que ser mais racional. O cognitivo está a ver com extremamente o racional. E quanto as nossas emoções estão a ver com a parte emocional. O afetivo tem tudo a ver com o emocional. Com o mais considerado irracional, né? Então, cognitivo a ver com a parte mais racional, a parte mais técnica, enquanto a efetiva, emocional, a ver com a parte mais irracional. Bom, eu botei o SBP aqui como a questão cognitiva. O que é a questão racional do SBP? E vamos lá, até vocês verem até. Eles sabem que nós trabalhamos com... Quem tem florzinha e bichinho, animal de estimação em casa que ama, que nem você sabe que eu amo os meus, eu tenho uma questão muito afetiva, muito emocional, muito forte. Eu sempre leio produtos que jamais vão prejudicar os meus animais de estimação. Então, o que o SBP faz? SBP terrível contra os insetos. Contra os insetos. Quem é que eu quero afetar, pessoal? Quem é que eu quero atingir? Os insetos. E não minha plantinha lá que eu cultivo ela e nem meus animais de estimação. Então, por quê? Eles trabalharam uma parte bem cognitiva, que me convenceram que aquele produto, ele vai mexer e vai atacar o que eu quero, que são os insetos. Então, com certeza, pessoal, depende muito do momento que a gente está impactado, o que aquela situação vai, que momento que a gente está vivenciando. A gente está no mais um momento racional, porque a gente passa por estágios, tá, o ser humano. Tem momentos que a gente está mais afetivos, mais emocionais, tem momentos que a gente está mais racional. O ser humano tende a oscilar bastante de acordo com suas experiências. Neste momento que a gente está vivendo com o Covid-19, as pessoas são muito mais sensíveis e emotivas. Muito mais. Isso quer dizer o quê? Que esse é o momento das campanhas e mídias conseguirem ter retorno muito melhor, porque eu no afetivo, emocional, eu estou muito mais coibida por uma questão irracional do que está muito mais racional, cognitivo, muito mais crítico, certo? Porque a gente, quando está mais sensível, a nossa tendência é trabalhar mais na seara das emoções. A gente fica mais vulnerável, isso é uma verdade, ok?
Então, a gente trabalha na parte de afetivo daí. Bom, eu falei ali a questão da questão do reforço, do consumo, do marketing de frequência, que a gente vai ver um pouco mais o marketing de relacionamento, né? Falando um pouco de frequência de uso, de reforço, de consumo. Por que os cartões fidelidade, hoje em dia, que foi uma grande estratégia de marketing, que começou lá pelas companhias aéreas, com a questão das milhas, do acúmulo de milhas, né? De milhas de viagem, porque me dá um reforço de comportamento, o cartão fidelidade. Que toda vez que eu consumir, eu vou comprar naquela farmácia, vou comprar naquela livraria, vou comprar naquela loja, eu vou ter acúmulo de pontos que vão me trazer benefícios. Então, os benefícios é uma coisa que me dá um reforço de estímulo positivo, um reforço de consumo. Quantas vezes vocês pensam, vou comprar não, mas eu tenho acúmulo de pontos naquele lugar, se eu for comprar lá eu vou ter desconto. Hoje em dia todas as áreas estão fazendo isso, até entrega de gás. Se tu comprar gás, tu comprar água, bombona de 20 litros, tu compra 10, na 11ª tu ganha um galão de graça, tu ganha um. Isso é reforço, questão de consumo, de eu achar que eu estou tendo uma vantagem naquele frequência de uso, marketing de retorno, certo? Que eu vou falar mais adiante de marketing de relacionamento. Bom, o papel da memória aqui, de aprendizagem da memória, que eu falei, da informação, processamento, da ver toda a questão da nossa experiência. Volto a dizer aqui que esse slide quer dizer isso. Eu tenho uma aprendizagem e toda a minha aprendizagem tem a ver com a minha experiência, com a minha vivência sobre aquele produto, aquela situação, certo? Bom, nós temos, né, isso que eu quero que você entenda, o papel da aprendizagem na memória. Nós temos dados externos, conhecimentos, informações que nós somos impactados e levados pela mídia. A gente codifica. O que é codificar, pessoal? É como a gente coloca na memória, como é interpretado aquilo. Codificação é como... É muito pessoal, tá? Cada um interpreta de uma forma. Eu vou levar, quando a gente estiver na aula presencial, que vai ser logo, logo, se Deus quiser, eu vou levar umas imagens, a gente vai trabalhar isso. Eu vou levar uma mesma imagem e cada um da turma eu garanto que vai interpretar de uma forma diferente. Ou seja, como a informação é processada, colocada na minha memória. Eu codifico, como eu interpreto aquilo. Armazeno, essa informação fica retida na memória ou não. Por que não? Aquilo não me impactou, não foi importante para mim. Eu simplesmente, seremos seletividade, eu tiro. Aquilo não foi importante para mim, não me disse nada. É normal do ser humano, eu tiro aquilo de mim, eu não fico com aquilo, tá? Então, armazenagem, eu só vou armazenar aquilo que eu considerei que me impactou, que foi importante. Que realmente é aquilo que me trouxe alguma informação, alguma coisa diferenciada. Eu armazeno aquilo na minha memória e em algum momento eu vou buscar aquilo. Quantas vezes você diz, mas deixa eu me lembrar de uma coisa, vocês ficam buscando a memória, né? Parece um Winchester, assim, ficam lá buscando. Por quê, pessoal? Porque ficou retido na memória. Vou me lembrar. A gente guarda, é verdade, a gente é um computadorzinho aqui, fica em algum lugar no nosso cérebro aquela informação retida. Mas se a gente descarta ela, porque não interessou, às vezes é difícil essa recuperação, tá? Que nem um arquivo no computador de vocês, que vocês acham que apagaram, porque, não vou mais usar isso. É a mesma coisa, muito acontece com o ser humano, tá? Então, se a gente armazena, como eu falei aqui, em algum momento a gente vai recuperar aquela informação. Se a gente guardou aquela informação, eu recebi os dados e informações externas, eu codifiquei, eu interpretei de alguma forma. Se aquela interpretação me mostrou que era algo importante eu guardar, eu guardei. Então eu armazenei na minha memória. Em algum momento eu vou recuperar aquilo na minha memória. O que quer dizer isso com o comportamento do consumidor? Tudo. Às vezes não só positivo, tá? Negativo também. Eu tive uma experiência positiva com o produto, eu vou lá e recupero como uma mensagem positiva. Adorei aquele produto, por quê? Porque todo mundo diz que me achou linda com aquela roupa, porque aquele perfume acharam cheiroso, porque tu vai buscar coisas boas, memórias boas que aquilo representou, ou ruins, experiências ruins. Quantas músicas vocês vão lá e ouvem aquela música ou traz uma mensagem boa, algum momento feliz que vocês viram colocar na música, ou não, lembra de alguém que vocês não querem lembrar, porque vocês armazenaram na memória de uma maneira que não foi uma experiência favorável daquela situação, certo? Bom, memória sensorial, eu vou falar para vocês isso aqui mais em aula, que eu acho importante, que eu vou mais ou menos, num novo conteúdo, recuperar isso com vocês, tá? E redes associativas, tá? Redes associativas. Muito importante isso aqui e tudo a ver com o comportamento do consumidor para terminar aqui com vocês, tá? Rede associativa, pessoal. A gente tem
O ser humano faz muito isso, muito demais, o tempo todo a gente relaciona. E é normal e é muitas vezes inconsciente, tá? O que quer dizer isso? Associações que a gente faz com situações de produtos, serviços, e eu trouxe aqui um exemplo para deixar mais claro para vocês, tá? O que ela propõe em rede associativa? Propõe que uma informação é armazenada em uma rede associativa que em algum momento eu busco e vou fazendo relações de situações. Perfume, aí eu botei aqui, perfume, colônia ou toalete, porque uma fixa mais, outra fixa menos. Então eu vou botar, essa fixa melhor, essa não fixa tanto. Bom, é uma fragrância mais floral, ela é floral ou ela é mais pesada? Bom, mas no floral eu uso mais no verão e mais forte no inverno, porque fica um cheiro mais... Aí, jovem, essa marca é elegante. Chanel é uma marca considerada de alto padrão, marca Chanel, Dior, né? Poison é mais considerada a linha sexy. Será que eu quero representar isso? A Cher, que foi uma das garotas propagandas da marca, da Poison. Obsession é de rico. Rolls Royce, Mercedes, pessoas de alto padrão que usam. Bom, mas eu vou usar a Chanel. Quem é que usou também a Chanel? Elizabeth Taylor. Bom, qual é outra marca que pressupõe linha sexy? Victoria's Secret. A marca Victoria's Secret é uma das grandes que trabalha lingerie, cremes, perfumes, tudo é uma linha de maquiagem sexy. Tanto que os desfiles deles estão levando nessa questão desse apelo. As mulheres maravilhosas saindo naqueles cenários e tal, com um apelo sexy. Então, eu quero que vocês vejam o que é uma rede associativa que a gente faz. Vamos pensar, carro, vamos pegar um carro. O Gol, que foi um dos carros muito vendidos da Volkswagen. Gol, carro popular, baixa manutenção, alta venda, não é caro, não consome tanto. Mas se eu pensar Ferrari, carro caro, carro com alta status, carro que teria que ter um esforço maior para adquirir. Pessoas ricas usam vermelho, que sempre é a cor que mais se diferencia, um barulho do motor que não tem quase barulho do motor, só jogador tem, pessoas ricas, imponência, a gente vai fazendo redes associativas. Pegando um outro para vocês, eu cheguei a comentar em aula, né? Harley Davidson, a moto, né? Que é? Harley Davidson, motoqueiro, estrada, roupas que associam toda uma roupa, né? Aquelas roupas mais, né? O ronco do motor que é patenteado, nenhuma outra marca pode ter o ronco do motor da Harley Davidson, ela é exclusiva, ela foi registrada. Então, o ronco do motor, para se diferenciar dos demais, várias redes associativas que a gente faz. Bom, pessoal, era isso aqui dessa aula, tá? Volto a reforçar, espero que vocês estejam assistindo aí as aulas em casa, aproveitando esse momento aí do Fiquem em Casa online. Espero que vocês estejam aproveitando, reforço. Qualquer dúvida, o meu celular está à disposição de vocês, por e-mail, por celular, me liguem por WhatsApp. Não querem que fique com dúvida, espero que vocês estejam acompanhando as aulas. Volto a reforçar que essa é a aula do dia 15 de abril, porque do dia 8, em princípio, pelo plano de ensino, não tem aula agendada. Deve ser recuperação de alguma outra aula. Cuide-se, espero que vocês estejam bem. Quando voltar às aulas presenciais, a minha intenção é a primeira aula dessas presenciais, fazer uma revisão de todo o conteúdo para conseguir depois dar prova para vocês, porque a prova seria dia 1º de abril, e obviamente que dia, né, que foi marcar a prova para você dia 1º de abril, né, mas não é mentira. Mas na verdade não vai ter, né, pessoal, não vai ter a prova nesse dia, mas tão logo seja possível, quando eu revisar os conteúdos, não se preocupe que eu vou revisar todos os conteúdos em aula, aí eu vou agendar a data para fazer a prova, tá? Continuo à disposição de vocês, qualquer dúvida, vou pensar também em alguma tarefa para vocês antes da prova aí, vou mandar perguntas para auxiliar no estudo da prova, que eu vou marcar data com vocês em aula presencial, até vocês estarem bem apropriados de todos os conteúdos, que a minha intenção é que vocês aprendam. Espero que estejam se cuidando, tudo bem com vocês e saudades. Tudo de bom para vocês, certo?